Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Guilherme Rodrigues e nós estamos começando aqui, quem sabe, né? O primeiro episódio de uma série, ou não, de podcasts. E esse tem deixa eu só contextualizar para vocês, para não falar assim, do nada decidiu virar podcaster. Não, né? Não foi isso. Nós somos alunos do curso de fisioterapia da UniOeste. Nós estamos no 7º termo e nós temos a disciplina de saúde da mulher, fisioterapia em saúde da mulher. E foi o tema proposto sobre câncer de mama, né? E aí a professora Amanda, que é responsável pela disciplina de saúde da mulher, pediu pra gente fazer um podcast. E aqui estamos, né? Quem sabe isso não pode ser um gatilho pra alguma coisa, né? E aqui eu tô com a Elo, que vai estar nesse início com a gente, trazendo alguns dados, conversando, falando sobre o câncer de mama também. Nós temos aqui o pessoal da produção, né? Que é a Bia Jordão, o Natan, a Yasmin, que vai estar participando com a gente também, e o Thiago. Thiago, que ele disponibilizou esse espaço pra gente aqui, do Podcast Prudente. Daqui a pouco a gente vai falar bastante, no final a gente vai falar bastante do Podcast Prudente. Aliás, se você não se inscreveu ainda, se você não ativou o sininho, tá demorando, né? Bora lá, se inscreve no canal do Podcast Prudente, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tem bastante coisa legal aí no canal. E aqui nós estamos, né? A Elo tá aqui, vai fazer essa primeira parte com a gente. Elo, quer falar alguma coisa antes de início, apresentar pra gente? Meu nome é Heloísa e eu vou falar um pouquinho sobre o que é o câncer, os dados, os fatores de risco e tá aqui conversando com vocês. Bacana demais. E a nossa convidada desse primeiro episódio não poderia ser uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto, para trazer a história dela de vida, que é uma história sensacional, vai trazer muito aprendizado, muita coisa nova, muita coisa boa para você. Então, assim, fique atento, assista o vídeo inteiro, assista esse bate-papo. A gente é um bate-papo bem legal, assim, para vocês entenderem essa história, né, sobre o câncer. A Gi, eu chamo ela de Gi, não consigo chamar de Gisele. E ela sabe, né? Eu não consigo chamar ela de Gisele, é Gi. A Gi vai contar a história dela pra gente. E aí eu quero que vocês prestem atenção, absorvam tudo que tem de informação, da história mesmo. Aproveitem esse momento, tá? E aí depois, se tiverem dúvidas, questionamentos, aí podem mandar nos comentários aí, no chat, não sei, qualquer lugar. Manda pra gente depois nas redes sociais, que a Gi tá super aberta pra falar da história dela, que é uma história incrível. E Gi, muito obrigado por fazer parte desse primeiro episódio histórico pra gente, né? Eu mesmo, todo mundo fica bem tenso, nervoso, e ter uma pessoa como você aqui junto com a gente é de engrandecer. Então nós te agradecemos, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, só que é uma honra. E tô sempre aqui, sempre pra vocês. E vamos lá, gente, na nota 10. Vamos bater um papo assim, bem descontraído. É o destino. Então. Vamos fazer algo bem desenvolto aqui, tá? Vocês já desculpem se tiver erros, coisas assim, acontece, tá? Mas não liga pra isso, não. Eu trouxe meu roteirinho aqui de questionamentos, da história da Gi. Então, Gi, eu gostaria de pedir pra você, mas antes de você contar, a Elo vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, trazer algumas informações, alguns dados que ela trouxe, tá? Então, pra gente ficar bem atento nessa parte também, né, Elo? Isso. Então, o câncer de mama, hoje em dia, ele é bastante abordado, né, já por causa do Outubro Rosa, mas a gente tem que sempre deixar bem claro que não é só em outubro, né, que as pessoas descobrem e que tem que ser mapeado o ano inteiro, e às vezes as mulheres têm medo de fazer uma mamografia, e às vezes até mesmo não conhece o próprio corpo. E é muito importante que ela realize o autoexame, que é o exame de toque, para que ela perceba as diferenças no corpo. Porque o câncer ele vai ser a multiplicação desordenada das células anormais na mama, e ele pode se espalhar para outros órgãos e causa metástase, né, que dificilmente vai ter cura. E quanto mais rápido, mais precoce ele for descoberto, melhor vai ser. E 99% dos cânceres vai ser em mulheres, mas 1% é em homem. Aí eu tava pesquisando e falei, nossa, mas será que realmente tem o câncer em homem? Porque a gente sempre suspeita, né? Fala, nossa, mas
E aí eu fui pesquisar e eu trouxe até aqui minha colinha, que em 2021 o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, ele deu que teve 18.032 mortes. E foi 207 de homens e 17.825 de mulheres. E no ano passado, teve 66.280 novos casos. Então, por mais que a gente ache que não é uma coisa que a gente rotineira, é muito cotidiano, né? E fala, nossa, mas qual que é a causa do câncer de mama? Ele não tem uma causa, ele tem fatores de riscos que vai agravar. Então, normalmente vai ser por conta da obesidade, do sedentarismo, mulheres que não praticam atividade física. Os casos normalmente vai ser em mulheres com mais de 50 anos, e são raros o que é antes, mas as mulheres que não tiveram filhos ou que tiveram filhos depois dos 30 anos também é um fator de risco. E principalmente o histórico familiar de câncer, mulheres que têm alteração genética do BRCA1 e do BRCA2. Até esses últimos tempos, né, a Angelina Jolie fez o teste que dá para você descobrir antes, e ela já fez a retirada antes mesmo de descobrir. Foi. E tem alguns sintomas que a mulher, sinais e sintomas que a mulher pode vir, que é o nódulo, né, que ela percebe no autoexame. A pele fica avermelhada, retraída e com aspecto de casca de laranja. Vai ter alteração no bico do peito. E normalmente esses nódulos podem ser tanto no pescoço quanto na axila. E ela pode sair secreção do seio. Mas também ele pode vir a ser silencioso. E ela descobrir apenas com um exame de rotina, mas quando é jovem, normalmente nem se preocupa, né, de fazer uma mamografia. Não. E às vezes é muito importante, né? Exatamente. E porque os institutos, eles falam, a partir dos 50 anos até os 79 você vai fazer, a cada 2 anos. E já tem outros que dizem que você faz a partir dos 40 até os 70 anos, 75. E quando a mulher tiver expectativa de vida de mais de 5 anos, ela fazer anual. Mas eu acho que tem que ser uma coisa que deve ser feita anual. Você não pode deixar 2 anos. Né? É uma forma de prevenção mesmo. Sim. E eu acho que era isso, basicamente isso. E a gente vai ver que tem muitas coisas em comum, né, Gi, com a sua história, e algumas que a sua história é um pouco diferente, né, em algumas partes, principalmente na parte do exame, né? Exatamente. Então, assim, conta pra gente a sua história desde o início lá, dessa parte da sua vida, e aí a gente vai conversando aqui, na hora que tiver questionamento, alguma pergunta, assim, a gente fica bem à vontade, você também fica bem à vontade para falar com a gente. Então, o câncer de mama na minha vida ele veio em 2012, porém, aos 14 anos eu tive um outro tipo de câncer. Né? Então, assim, às vezes não dá pra gente saber, né, o porquê começa tão cedo e por que tantas vezes. Mas, assim, só pra gente, né, não fugir, né, do assunto, o primeiro câncer aos 14 foi no sistema linfático, um câncer, assim, bastante agressivo, chamado Hodgkin. E quando eu descobri, assim, foi totalmente diferente. Eu descobri um carocinho na barriga, aquele carocinho começou a crescer e questão de 1 mês eu já tinha no pescoço também, aquilo foi crescendo. Na época aqui em Prudente a gente não tinha um tratamento ainda legal, adequado, e eu fui para a cidade de Jaú. Lá eu fiquei 2 anos fazendo tratamento, e depois de 2 anos então que eu voltei para casa, né? Esse tempo todo eu fiquei lá, fiz meus 15 anos dentro de um hospital com quimioterapia, foi um tratamento assim bombástico no meu organismo, de muito sofrimento mesmo. Então, depois de 2 anos que eu acabei, voltei para casa e eu fiquei ali mantendo, né, o controle, fazendo os exames por 5 anos. Então, só depois de 5 anos que o médico me deu alta desse câncer. Porém, eu fiz muita radioterapia de tórax, e isso também é um fator, né? Só que nunca ninguém me avisou, nunca ninguém falou nada. Então,
um outro fator também que eu acho que proporcionou isso para minha vida foi traumas, porque em 2004 eu tive um trauma muito grande com a perda de um filho. Então, em 2012, a gente não foi um exame rotineiro. Eu nunca fiz autoexame, uma negligência minha, eu confesso, porque com o tratamento que eu fiz do primeiro câncer, eu achei que o câncer nunca mais fosse voltar na minha vida. Então, quando eu ouvia falar alguma coisa de câncer, não era comigo. Autoexame eu não fazia, mamografia eu não fazia, porém, por conta do primeiro câncer, que foi no sistema linfático, deu um problema de linfedema na minha perna. E aí, então, esse linfedema começou a doer muito, inchar muito. E o médico, então, pediu um PET scan, né? Um exame assim, bem detalhado. E aí eu fui, fiz esse exame. E quando, então, o laboratório, ao invés de mandar o exame para o meu médico, mandou na minha casa. E aí eu, muito curiosa, eu resolvi abrir o exame e deu lá um nódulo na mama esquerda. A princípio, assim, eu achei que era um nódulo desses cistozinhos que eles falam, de líquido, né? Então não dei muita importância. Fechei o exame, coloquei lá, mas assim, uns 3 dias depois me deu um estalo e eu resolvi abrir o exame de novo, fui no Google, pesquisei e tava lá, um nódulo maligno de mama. Então, assim, quer dizer, de novo eu tive aquele diagnóstico, então fiquei assim, muito baque, assustada, né? Não imaginava. A primeira coisa que eu pensei foi, quimioterapia de novo? Não, não aceito. E antes de você falar, só pra... Quando você descobriu o linfedema na perna, você já fez fisioterapia nessa época na perna ou não fez? Não, ninguém na época, assim... na verdade, ele acabou desenvolvendo a partir da segunda gravidez, onde eu inchei muito. E aí, então, foi onde a perna começou a inchar. Nem o médico nunca me orientou, nem o médico nunca me falou que eu tinha que fazer fisioterapia, que eu tinha que fazer uma drenagem. Era uma coisa assim, parece que, sabe, que ninguém ligava muito. Eu fui mesmo começar a usar uma meia elástica, acho que depois de uns 3 anos, que a perna já estava começando... já estava bem inchada. Sim. Estava bem inchada. Então, aí voltando, você descobriu, através quando chegou o exame para você descobriu que estava com um nódulo no... Fui procurar o que tinha na perna, e na perna não tinha nada, não estava falando nada. E assim, por eu nunca ter feito autoexame, eu nem sei quando eu ia descobrir se eu não tivesse feito, por acaso, esse exame. Porque o autoexame, ele é muito importante. E eu negligenciei nisso. Então, talvez quando eu fosse descobrir, eu já teria uma metástase. Já seria tarde. E aí, pra mim. quando você viu esse exame, aí você fez o autoexame e você conseguia identificar, você conseguia sentir? Aí eu fui procurar, né, ali, porque eu não entendia direito aquele exame também. E até você procurar um mastologista, né, para te explicar tudo o que estava acontecendo. Então, eu fiquei sofrendo um pouquinho em casa. Mas quando eu levantei ali o bracinho, que eu fui procurar mesmo onde o exame estava falando, eu encontrava uma coisinha assim bem pequenininha. E ele não dói, né? Não. É indolor, né? Ele não dói. Eu acho que o câncer mesmo ele só vai doer no final, né? Já não tem mais o que fazer. E quando você recebeu a alta do primeiro, achou que nunca mais teria, Nunca né? mais. Falei, o câncer na minha vida nunca mais. Diante de um tratamento desse, tô imune. E não foi bem assim, né? Não foi bem assim. E aí fica até um toque que a gente vai ficar falando bastante durante esse tempo, faça o autoexame. Autoexame, a mamografia. A mamografia ela é muito importante. Por quê? No PET scan, deu na mama esquerda. Quando eu procurei o médico, o mastologista, que aí ele pediu novos exames, que aí com muita dificuldade eu fui fazer a mamografia, deu na direita também. Aí viu nas duas, tinha nas duas. Então, a mamografia ela é muito importante. O PET scan é um exame assim muito avançado, mostra tudo o que tem no nosso corpo, mas a mamografia, ela mostrou que na direita tinha também. Aí é outro choque. Mais um, né? Mais um baque. E aí depois que você descobriu, qual que foi os procedimentos que então, você aí fez? eu procurei um mastologista, né, que me desse segurança, porque eu precisava confiar. Eu estava muito abalada, receber um diagnóstico desse não é fácil, porque você sabe que você tem uma coisa maligna dentro de você. E você precisa se livrar daquilo. E daí vem aquilo, né? E agora? Vai tirar o quadrante? Vai tirar a mama?
E aí você resiste, não, doutor, eu não quero, né? Não quero que aconteça isso. Mas tem aí outros lances assim que te deixam mais impactada. É onde o médico chega e fala assim, olha, o câncer de mama ele não morre com tratamento. Você precisa tirar ele. E aí depois vem o tratamento. Ou então faz o tratamento antes, mas depois tem a retirada dele, porque ele não vai morrer. É sempre um baque diferente, né? Então é assim, é uma coisa atrás da outra, muito difícil de receber. E aí então combinei com o médico, vamos fazer o quadrante, né? Não quero ficar sem minhas mamas e tal. Mas 3 dias que eu estava em casa e pensando em tudo aquilo, sabendo que algo ruim tinha dentro de mim, eu queria me livrar daquilo o mais rápido possível. E eu sabia que, de repente, tirando só o quadrante, ainda corria um risco de daqui a uns 5, 6 anos voltar. Porque é muita coisa, né? Glândula, pele, muita coisa. Sim. Então, 3 dias depois eu voltei no consultório dele e eu estava decidida a fazer a mastectomia. Ele relutou um pouquinho, falou que não, que era uma cirurgia muito agressiva, muito grande. Mas a mulher, quando ela quer, ela convence. Não tem jeito, né? Eu convenci ele a fazer a mastectomia. Que é a retirada completa, né? A retirada completa das 2 mamas. E aí fez uma e depois a outra? Não, foi as 2 de uma vez? Eu falei assim pra ele, doutor, olha, eu preciso sair de dentro do centro cirúrgico com as minhas mamas reconstruídas. Eu quero tirar, eu tenho estrutura para tirar. Não tenho estrutura para sair sem nada. Aí conversamos então entre o cirurgião plástico, né? Ele participa das entrevistas, ele vai junto com o seu mastologista, ele tá junto na sala. Então, assim que o meu mastologista tirou a mama esquerda, que era a que estava mais afetada, o cirurgião plástico já vem e já começa a reconstruir. Quando o meu doutor foi para a mama direita, que era assim, algumas calcificações, era um tipo de tumor que estava mais tranquilo, menorzinho. Então, quando ele começa ali mexer naquela mama, que ele abriu, ele disse que naquele momento ele teve uma curiosidade e passou a mão por dentro da pele. E ele disse que não tinha costume, o hábito de fazer isso. E quando ele fez, ele disse que ele sentiu algo duro embaixo do mamilo. Aí quando ele olhou, então ele chamou o patologista e colheu aquele material e deu positivo para câncer. O câncer que estava escondido, que nem o PET scan e nem a mamografia mostrou. O que a mamografia mostrou foi um outro. E então, naquele momento, ele se sentiu assim, né, na obrigação por cuidados mesmo, né, para não arriscar. Ele então removeu toda aquela pele, ele tirou toda a glândula e a mama direita eu não pude reconstruir. E para não correr nenhum risco também, ele esvaziou a minha axila direita. Então, eu tenho que cuidar muito do meu braço direito, porque eu corro também o risco de desenvolver um linfedema no braço direito, por conta do esvaziamento axilar. Aí eu fiquei, então, assim, bem chocada. Demorei um tempo para me olhar no espelho, né? Aquela situação sem mama, não era aquilo que eu queria. Então, isso mexeu muito com o meu emocional. Demorei uns 15 dias para conseguir me olhar. Sim. Então, a gente partiu para o lado do tratamento. Não dava para mexer com reconstrução naquele momento. Aí comecei então as quimioterapias, veio então a careca, né? Que bonita. E como foi pra você, assim, perder o seu cabelo? Você era muito apegada a ele? Eu era. Botava ali os cabelinhos tudo ali nas escovinhas, tudo bonitinho. E eu fiz a primeira quimio e me falaram que com 10 dias já ia começar a cair. E deu 14 dias, tava tudo de boa. Eu falei, não, meu cabelinho vai ficar aqui, porque com o primeiro câncer a quimioterapia não derrubou. Para você ver o quanto um câncer de mama é complicado. Agressivo, né? Tudo muito mais agressivo. E aí, então, quando deu assim uns 15 dias, eu acordei e o cabelo tava quase todo no travesseiro. Deu uma balançada, vem um choro, mas aí vem o incômodo, né, que começa a cair. Aí você amarra lenço, aquilo dói. Não é um cair assim normal, sabe? É um cair que dói o couro cabeludo. Sensibilidade ficou... Muito, muito. Então, assim, quando eu vi que aquilo não ia parar de cair, entrava embaixo do chuveiro, aquilo caía um tufo. Então, eu pensava, agora eu tô careca. Olhava no espelho, ainda tinha cabelo lá. Aí, chegou um momento onde tava assim, já a higiene já tava, né, sendo prejudicada. Então, eu decidi raspar. Aí, raspei. Aí, vamos no lencinho, uma peruquinha, não deu certo.
Mas aí eu fiquei toda fashion, né? Eu combinava o lenço com a roupa ou com o sapato, fazia umas tranças e fui levando, assim, na esportiva. E só 1 ano e meio depois que eu comecei a reconstrução da mama direita. A reconstrução, o médico, foi tudo particular? Não foi nada pelo SUS? Olha, o primeiro câncer foi pelo SUS. Foi um tratamento, assim, fantástico. Com o câncer de mama, eu tenho convênio. Mas, assim, é o mesmo tratamento. O tratamento que o convênio paga, o tratamento particular, o tratamento que o SUS dá, o tratamento que a pessoa sai daqui e vai talvez para os Estados Unidos fazer para lá, é a mesma coisa. A quimioterapia, ela é a mesma coisa. Você não começa um tratamento para um câncer de mama sem passar por uma avaliação, as lâminas da mama vão lá para Botucatu, lá os médicos vão analisar tudo, de lá vem o tratamento. É totalmente diferente do câncer, do tratamento do primeiro câncer, no caso. Totalmente diferente. E até é importante você falar isso, dar ênfase, né? Porque muitas vezes um dos grandes receios que as mulheres têm é, poxa, como é que eu vou me tratar no SUS? Pra agendar uma consulta, uma vida. Eu acho que não só no câncer, né? Todo mundo tem uma barreira com o SUS, sendo que... O câncer, por ser uma coisa tão agressiva e a gente tem um relato de que o tratamento é idêntico, a atenção também dos médicos é idêntica, então é importante dar uma ênfase nisso, exato, né? O SUS, ele faz a reconstrução da mama imediatamente. O SUS dá as próteses, tudo certinho. A pessoa faz a reconstrução assim que ela termina a retirada da glândula, o SUS já tem as próteses ali, já faz a reconstrução da mama. A mulher não sai mais sem mama. A não ser que aconteça um BO, igual aconteceu comigo ali, né? Um caso à parte. Caso contrário, já sai com a mama reconstruída. Porque isso afeta muito o emocional. Então, assim, muitas mulheres com depressão. Então, eu acho muito bacana. Você isso. chegou a ter depressão? Não dou essa oportunidade, não. Não me dou essa oportunidade. Eu sempre levo as coisas assim, bem na esportiva. Porque senão... Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Passei assim, muito altos e baixos. E me acompanhou na época, sabe o quanto foi difícil. Eu fiquei muito feia, caía tudo, sobrancelha, cílios. Um dia eu tava me preparando para ir numa festa de casamento e a sobrancelha caindo, e meu Deus, né? Eu ali cultivando cada pelinho. Falei, não, na hora que fui me arrumar não tinha mais pelo. Aí falei, vou passar um rímel, vou destacar os cílios, porque daí ninguém vai olhar na sobrancelha. E quando eu fui passar não tinha, não tinha mais os cílios, também tinha caído. Mas mexe bastante. Como foi a reação da sua família? Assim, eles ficaram muito chocados ou todo momento te acolheu? A princípio fica todo mundo, né? Poxa, o câncer de novo. E eu sou o único caso na família. Tanto, né, do Hodgkin como o câncer de mama. Ninguém na minha família nunca. Nem tios, nem tias, primas, mãe, ninguém. Então, assim, pega todo mundo de surpresa. E isso me faz ficar forte. Porque eu preciso fazer aquelas pessoas que estão ao meu lado ficarem fortes. Meu filho, meu esposo, minha mãe... Senão todo mundo se desespera. Então, acho que daí a gente acaba tirando um pouco de força. É muito importante ter essa base, né? Tanto Muito. de família, de amigos. É muito importante. Aqueles que acreditam, tem fé em Deus, assim. Então, a gente tem que sempre se apegar em algo, eu né? tive muita sorte, sabe? Né? Não é nem sorte, né? Deus mesmo coloca na vida da gente. Mas eu tive, assim, pessoas fantásticas na minha vida que... Você sabe, né? Vou até falar que o Gui me acompanhou. A mãe dele foi uma pessoa, assim, fundamental na minha vida. Me apoiou, me segurou, me levantou, sabe? Corria comigo pro médico, se enfiava embaixo do chuveiro para me dar banho. A prótese teve rejeição, abriu a cirurgia. Então, assim, eu falo que você ter um amigo verdadeiro nessas horas é também fundamental. Faz uma diferença danada. É nessas horas que a gente vê os amigos de verdade, exatamente, né? Exatamente, é nessas horas. Então foi bem bacana também essa parte comigo. Foi bem legal. Deixa eu ver aqui, a gente fez algumas notas. Nesse tempo, depois que você fez a reconstrução e tudo mais, como é que foi o processo de fisioterapia? Onde que você fez? Se foi também... Tudo particular? Foi em grupo de estudo? Como é que foi essa situação? Então, o processo de reconstrução também é outro processo bem complicado. Não é simplesmente assim, olha, eu vou chegar lá
tá marcada a cirurgia, vou chegar, vou colocar uma prótese e vou sair lá de peitinho novo. Não. Tem todo um processo. Então, o que eu fiz? Quando marcou a reconstrução da mama direita, então, o médico, ele girou o grande dorsal, né, o músculo das costas, ele trouxe ele pra frente, ele tirou retalho de pele das minhas costas, porque eu não tinha mais pele, foi removido. Então, tem todo um processo. Aí, o que foi colocado? Um expansor, que é uma prótese vazia. Então, essa prótese, ela é colocada ali vazia, com uma válvulazinha aqui embaixo da pele. E, então, toda semana eu ia no médico, ele injetava ali um soro, e essa prótese, ela ia expandindo. E essa pele, ela ia esticando como se fosse a pele de uma gravidez. Então, esse processo foram vários. Porque aí depois você retira essa prótese, esse expansor, e coloca uma prótese de verdade. Aí nós colocamos 2 próteses do mesmo tamanho. Tiramos, então, da esquerda, colocamos 2 iguais. Só depois, então, eu comecei o processo da fisioterapia. Porque os braços ficam travados. Travados, né? Muito tempo imobilizado, né? Muito tempo paradinho. Quanto tempo? Você lembra mais ou menos que você ficou com o braço parado, imobilizado? Eu fiquei, acho que uns 2 anos com os braços travados mesmo. Travados, né? Travados. Só depois que eu comecei o processo da fisioterapia para começar a soltar. E assim, vou falar, mesmo assim até hoje eu não abro totalmente, eu não levanto totalmente. Eu busquei a fisioterapia, foi pelo SUS mesmo. Pelo SUS? Foi até uma clínica de uma faculdade daqui, pelo SUS, drenagem no meu braço, porque até hoje eu tenho muito medo, não quero que desenvolva linfedema. Sim, linfedema. Então a fisioterapia, ela faz parte da minha vida. Ela tem que fazer parte da minha vida, porque senão meus braços, eles ficam travadinhos. Então aí, vocês vão ver agora que teve uma mudança de uma dos nossos apresentadores. A Yasmin, ela vai trazer algumas informações pra gente sobre a importância. A Gi falou que não teve esse preparo pré-operatório, né? Que muitas vezes a gente não tem a informação de que isso é importante, ou muitas vezes a gente não tem condições, às vezes não dá tempo, o câncer está ali muito agressivo, num estágio muito, muito alto, então não dá tempo de fazer essa fisioterapia pré-operatória. Mas ela vai trazer o quão importante a gente ter essa ciência de que é importante o pré-operatório e muito no pós-operatório também. A Yasmin aí vai se apresentar e vai trazer essas informações pra gente, vai perguntar também coisas pra Gi, que tiver interesse, que tiver dúvidas. Fique à vontade, Yasmin. E Gi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Yasmin e eu queria saber de você, se você teve o conhecimento sobre o pré. Não. Nada. Não. Nem quando você teve tratamento no SUS e no particular também não teve? Não tive essa informação, não sabia que tinha esse pré, não tive. E assim que você fez a cirurgia, você já começou de imediato a fisioterapia ou não também? Não, também. A gente focou muito no tratamento, né? Aí tava com muito medo. Aí coloca, né, aquele catéter. É tudo muito sofrido, aquilo dói demais. A cirurgia em si dói muito, então eu não pensava assim, em deixar ninguém colocar a mão em mim, não. Tinha muita dor. Cria um bloqueio, né? Na mente, no próprio... Muito. É muito estranho você se olhar e aquilo não tá mais ali. Mas, assim, a informação de que existe, né, assim, a fisioterapia, o antes eu não sabia. Sim, é porque, assim, a fisioterapia, ela já precisa começar de imediato. A partir do momento que você chega no hospital e já se interna, né, pra fazer a operação, você já deve ser, antes de você ir pra cirurgia, o fisioterapeuta já deve te avaliar, né, porque ele usa isso como dados, assim, se tem as complicações, porque sempre tem complicações. Ele já precisa saber qual era a normalidade, qual complicação teve, enfim, ele precisa se apresentar, o fisioterapeuta, pra você. Por quê? Porque o nosso objetivo é trazer a sua vida novamente. Porque você precisa colocar você de volta, né, no cotidiano. Você precisa voltar a fazer tudo o que você faria. A gente precisa melhorar isso em você. Então, a apresentação do fisioterapeuta pra você e falar pra você, assim, os objetivos que a gente tem, tanto de curto
a longo prazo é essencial. Fazer tipo um antes e depois, né? Sim, um antes da um cirurgia, antes e depois. como que era, o pós-cirurgia. Sim. Né? Não Então tinha fica essa informação para vocês aí, ó, que estão assistindo. Muito Procurem, mesmo. busquem saber, se informar sobre o pré-operatório também, como é feito a fisioterapia no pré-operatório. É importante. E aí no pós-operatório também é Muito. muito importante. Muito importante. Ainda mais se tiver, né, o esvaziamento axilar. Uhum. Muito importante, para não chegar aí a desenvolver um linfedema. Tem mulheres que acabam desenvolvendo linfedema ali já na mesa cirúrgica, né? Ali já começa a inchar. Uhum. O meu... Sim, é por isso que também o fisioterapeuta deve te orientar sobre o linfedema. Antes da cirurgia, ele já deve te orientar com os cuidados que você vai ter com o membro acometido, no caso, a cirurgia foi nos dois. E isso é muito importante, gente, porque parece que ninguém se atenta a isso. Não. E eu fico, assim, muito feliz de vocês estarem falando isso, porque eu me sinto na obrigação, quando eu vejo, às vezes eu sou convidada para fazer palestras, então eu bato muito em cima disso. Meninas, olha, cuidado, vocês não podem pegar peso, não pode verificar pressão, não pode tomar injeção, não pode pegar veia, não pode fazer, tirar cutícula, porque eu não Até receber... uma picada de mosquito. Até uma picada de Pode inseto. fazer. E às vezes a gente sai assim lá do centro cirúrgico, né? E, tá bom, não tive linfedema, não vou ter. Ele pode aparecer depois de anos. Sim. Você acha, não tive, depois de anos você caiu, bateu aqui o braço, o Eu linfedema tomo pode aparecer. muito cuidado com o meu braço. Era isso que eu ia perguntar, porque você mesmo cristalzinho, falou que é meu o cristalzinho. cuidado seu com Não o pego braço. peso, não faço assim nada de esforço físico com ele. Nada. Até empurro as coisas assim, às vezes com o corpo, mas ele tá sempre quietinho, bem. Isso é importante, né? Não quero. Não quero nem pensar nisso na minha vida. Hoje, a gente tava vendo, conversando antes até, e é um grande tabu também para as mulheres, assim, a questão da tatuagem, né? Você compartilhou com a gente que você fez, então, assim, o que você pode falar sobre isso? Então, quando eu tirei, né, a mama, sai tudo, né, gente? Sai auréola, mamilo, sai pele, sai tudo. Então, quando reconstrói, você tá ali com aquela pele lisa, nem parece que é uma mama, né? É uma coisa estranha. E aí eu coloquei assim, poxa, eu quero ter de novo auréola e mamilo. E aí fui questionar o médico, o cirurgião plástico. Ele falou, não dá pra gente fazer, vamos fazer, a gente tira a pele da virilha, né? A gente faz o enxerto, porque a pele é rosadinha, vai ficar legal. Então eu fiz a primeira tentativa. Porém, Caiu. O mamilo cai, ele solta, é difícil. E a minha pele, por ser muito clara, a pigmentação muito clara, não ficou aquela auréola rosadinha, não deu. Aí eu questionei de novo o médico, falei, doutor, vamos fazer de novo daqui a um tempo. Enfim, ele foi, tirou pele de outro canto e fez de novo a reconstrução dos mamilos. E aí um dia eu tô lá tomando banho, toda durinha ali com os braços, fui fazer uma gracinha ali, sabe, tomar banho sozinha, né, nem pedir ajuda. E tô lá toda bonitinha. E de repente eu vejo assim uma pinta caindo pela minha perna e caindo lá no chão. E eu falei, que é isso? Quando eu olhei, eu falei, ixi, meu mamilo. Foi embora. Foi pelo ralo. E aí, então, gente, eu desisti dessa história de fazer um enxerto. E comecei a pesquisar sobre a tatuagem. Nossa, cada tatuagem linda, né? É de, como que chama? Esqueci como fala, natural, né? Sim, natural, né? Então eu comecei a pesquisar sobre isso. E comecei a achar coisas lindas. Eu falei, não, tá ótimo. Aí entrei em contato com o tatuador aqui em Prudente. Você vê que comigo nada dá certo de primeira. Entrei em contato com ele e mostrei fotos, peguei de um tatuador lá do Rio de Janeiro, realismo, tatuagem de realismo. Aí mostrei pra ele, perguntei se ele fazia, ele disse que fazia, acertamos valores e tal. E aí então chegou o grande dia, sem eu falar nada pra ninguém, queria fazer surpresa. Eu fui nesse tatuador. E eu me joguei, né? Falei, vou sair daqui de auréola e mamilo. E então, rapidinho, deitei lá naquela maca e como eu não... Outro detalhe, tá? Quando a gente tira a mama, a gente não tem mais a sensibilidade.
Isso daqui é uma coisa, esse movimento que eu estou fazendo que eu não sinto. Você pode me furar, eu tenho até medo de me machucar, às vezes bater e não sinto. Não tem sensibilidade nenhuma. Então, como eu não tenho essa sensibilidade, deitei lá na maca dele e tô lá de boa. Mas assim, foi tudo muito rápido, coisa de 25 minutos. Então eu não sinto o movimento que ele estava fazendo, nada. De repente ele terminou e falou, pode se olhar no espelho. Quando eu me levantei, que eu sentei na maca e eu me deparei na frente do espelho, ele tinha feito um círculo e pintou dentro de pink. Nossa. De pink? De pink. Era outubro rosa e ele deve ter confundido as cores. Nossa. E eu ali já me desesperei, já comecei a chorar, então já comecei a questionar ele. Ele, não, calma, que isso vai clarear. Mas eu falei, mas isso aqui não tem nada de realismo. Não, mas vai mudar. E eu saí dali totalmente desorientada, entristecida, chorando. Eu fiquei com aquela coisa pink na minha mama por uns 6 meses. Não mostrei pro meu esposo, não mostrei pra ninguém. Aí chegou então a época de fazer novos exames, né, de rotina. Aí quando eu fui no meu médico, né, falei, doutor, vim pro senhor me dar os pedidos dos exames e tal. Ele, já que você tá aqui, senta ali, vamos ver como que tá essas mamas, né? E eu não tinha falado pra ninguém. E aí falei, olha, doutor, aconteceu um probleminha. Deu um probleminha assim, eu não te contei. Eu não te contei. Aí quando ele olhou aquilo, nossa, ele ficou assustado, eu fiquei pior do que eu estava. E pedi para que ele então tirasse aquilo. Ele falou que ele não ia mexer e que era para procurar então o cirurgião plástico que até então estava mexendo. E aí foi a parte mais difícil, né? Que o Dr. Yuri Otani, meu cirurgião, ele é um pouquinho bravinho. E voltei nele para falar, né, da cirurgia, para ele tirar aquilo. E ele falou, não vou mexer. O enxerto não é assim tão simples, né? Por que você não pediu minha orientação e tal? Mas era uma surpresa, gente, que eu queria fazer. Enfim, gente. Tive um problema com a prótese rompeu. E aí eu tive que voltar de novo pro centro cirúrgico para fazer a troca das próteses. E aí, então, pedi que ele, né, tirasse aquilo de mim. Porque aquilo tava me incomodando muito. O problema com as próteses foi depois da tatuagem? Aconteceu normal, porque eu fazia muito enxerto de gordura em cima, então talvez... Mas não foi relacionado com a tatuagem? Não, né? Foi relacionado ao enxerto de gordura, agulha mesmo que furava ali. E aí, então, ele decidiu que ele ia tirar aquela tatuagem horrível. Fez, então, novo enxerto, nova pele. E depois de um tempo feito isso, um tatuador também aqui de Prudente... O boca a boca espalhou, né, da tatuagem mal feita. E ele entrou em contato comigo e ele falou que ele fazia essa tatuagem de realismo. Mas eu não queria mais arriscar, eu estava traumatizada. Mas ele me chamou até o estúdio dele e ele me passou muita segurança e eu tentando, não quero, meu doutor vai ficar bravo. Aí, assim, usei a desculpa, eu tô sem dinheiro agora, não quero fazer. E aí ele falou assim, não, eu vou te dar de presente. E daí eu não tive pra onde correr. Olha, aí não tem desculpa, né? E ele fez, e chegou então, né, o dia que ele fez, ele foi assim, super diferente. 1 hora, mais ou menos, em cada mama. Foi assim, cuidado, muito cuidadoso. E quando assim eu me olhei no espelho, eu me senti completa de novo. Ficou perfeito. Aí, gente. Ficou do jeitinho que eu sonhava, do jeitinho que eu queria. Não sinto vergonha mais, porque antes eu ficava meio assim, né, constrangida, tirar o sutiã na frente do marido, não tem, né, estranho, mas agora não, eu ando toda meio exibida, faço topless, porque eu tenho uma tatuagem linda, ficou lindo, ficou muito bom. Isso é importante também, procurem também uma pessoa... Sim, né? Não, a gente procura a pessoa certa. Se informa, procura os trabalhos daquela pessoa. Pesquisa, não vai de supetão, porque... Não faz igual eu, não se joga como eu me joguei, não. Mas foi assim, agora... a experiência Agora eu tiro de letra. Mas é uma coisa importante pra gente falar também, né? Foi bem triste a hora que eu olhei aquilo ali. Eu usei ácido, eu usei um monte de coisa pra tentar tirar em casa. Imagina, tudo que eu imaginava que dava pra tirar a tatuagem, eu tentei tirar sozinha. Descascava e não saía. Inclusive, a gente tem até uma professora, né, que deu aula pra gente aí no semestre passado de dermato, a Valéria. A Valéria, que ela fazia drenagem com ela. Sim, ela faz, acho que até de graça para as mulheres, né? Eu vi o trabalho dela, mas eu só vi depois. Foi depois. Mas a hora que tiver que dar uma
pigmentada aqui. vou Vou retocar. procurar ela, com Sim. certeza. E sobre o seu trabalho, a sua profissão? Então, na verdade, eu acabei que me aposentei por conta de tudo isso. Linfedema, a movimento dos braços. Fiquei com a saúde muito debilitada depois do câncer de mama, porque o tratamento do câncer de mama não é brincadeira, é muito agressivo. Você fez químio? Na verdade, eu comecei o tratamento com químio. Como eu fiz muita radioterapia no passado, meu corpo não pode mais receber radioterapia. Então, eu comecei com químio, porém, não consegui terminar o tratamento. Deu derrame pleural, né? A quimioterapia atacou meu pulmão, então eu acabei que interrompi o tratamento. Não é o que eu aconselho, mas eu me senti assim que eu sentia que meu corpo não ia aguentar, eu não ia conseguir. Então eu interrompi o tratamento, um risco muito grande. Isso é muito importante também, você conversar bastante, ser bastante franca com o médico, né? Sim. Que tá fazendo, Sim. falar. E ele colocar na mesa, tipo, O seu médico tem que ser o seu amigo, contras. O seu médico ele tem que ser seu amigo. Ele não pode esconder nada de você. Você tem que não negligenciar como eu fazia, né? Antes, não, câncer na minha vida nunca mais, não. Aí eu comecei a estudar, comecei a procurar, comecei a me informar de tudo. Comecei a ir atrás de outras mulheres que eu queria ajudar para que elas não tivessem aquela dificuldade que eu tive no início, né? Eu queria muito poder tá ajudando, orientando. Então, eu comecei a passar minhas experiências para outras mulheres. E dá força, né? Sim. Fortalece demais bastante. essa parte. Eu acho que é muito difícil você conseguir falar pra gente um momento, qual que é o momento mais difícil. Não tem, né? Tipo, se é o momento de receber a notícia, se é a hora que tá indo fazer a cirurgia, Não, se é o pós. É o tratamento. O tratamento é a parte mais difícil. Você receber o diagnóstico é difícil, é impactante. Você perde o chão, você fica mal, mas você vai chorar ali uns 3 dias e você vai se fortalecer, vai se recompor e vai pra batalha. Porém, o tratamento é terrível. Eu, pelo menos, assim, as reações da quimioterapia, elas me derrubavam muito. Derrubava, tipo, de não conseguir sair da cama. De não conseguir sair da cama. Eu passei 5 meses em cima da cama. 5 meses? 5 meses em cima da cama, debilitada. Do primeiro câncer, eu vomitava muito. Do câncer de mama, eu não cheguei a vomitar nenhuma vez. Porém, eu sentia muita dor no corpo. Era uma fraqueza de não te deixar levantar da cama. Eram sensações, assim, totalmente diferentes. Atacou meu pulmão, atacou meu coração. Deu, assim, bastante... Hoje eu sou, assim, meio debilitada. Ainda faço quimioterapia via oral. Ainda faço esse tratamento. Então, o câncer de mama, ele judia bastante. E aí, só pra gente... você tinha falado que tinha feito... teve 3 tipos de câncer, né? Sim. O primeiro de Hodgkin, O Hodgkin, o de mama e o terceiro... mama. Então, depois de 3 anos, né, do câncer de mama, eu descobri que eu estava tendo um problema no útero. Na verdade, assim, com a perda que eu tive do meu filho, eu entrei numa menopausa precoce, então eu não menstruava. E do nada eu acordei com sangue até nos cabelos, uma hemorragia muito grande. E aí, quando nós fizemos, então, né, os exames, tudo certinho, meu médico fez, então, a esterectomia, porque já tinha ali um pontinho no útero. Então, o câncer já estava no útero. Mas, assim, não tinha nada a ver com o Hodgkin e também não tinha nada a ver com o câncer de mama. Não. Por conta desse tratamento que eu faço ainda, essa quimioterapia via oral, acabou, então, que surgiu o do útero. Porque uma coisa assim, a radioterapia que eu fiz no passado, provavelmente colaborou para o câncer de mama. Então, hoje, essa quimioterapia que eu faço para me proteger de uma metástase, ela provocou o câncer no útero. É assim, você vai cuidando de uma coisa e... O seu câncer no útero, pegando um gancho da nossa disciplina, porque a gente também viu problemas com a Sim. depois que você fez a retirada, o que você percebeu de diferente? Vixe. Parece que tudo muda. Parece que sobra um espaço lá dentro, que seus órgãos querem tomar conta daquele espaço. Eu sei que não é isso, mas era a sensação que eu tive. Por exemplo, eu não tinha vontade mais de fazer xixi. Eu não sentia vontade de fazer xixi. A minha bexiga, ela enchia, porém eu não percebia. E até hoje, eu fico me policiando. Se eu não me policiar, eu não sinto essa vontade. Não sente? Aí Não. deu incontinência ou não? Não é incontinência. É assim,
sinto vontade. Percebo, dou uma apertadinha aqui, percebo que a bexiga tá cheia, aí eu corro pro banheiro. Mas se eu não ficar atenta, eu passo um dia inteiro sem ir no banheiro. A Bia tem mais uma pergunta ali. Só pra falar assim pro pessoal que tá escutando, a pergunta que eu fiz foi relacionada a se, por exemplo, ela fez, né, a retirada do útero e se ela teve algum problema, o que ela percebeu de diferente, né? Porque a gente tem nessa disciplina também partes dela que falam dos problemas do útero, como o Gui acabou de falar da incontinência urinária. Sim. Então a gente aprende bastante coisa. E aí, por exemplo, prolapso, você percebeu alguma coisa? Não. Qualquer outro problema assim relacionado? Só mesmo essa... Só mesmo isso. Da urina. Da urina. E acho que só mais isso mesmo. É uma cirurgia muito dolorida, né? Então vamos reclamar aqui da dor, mas que assim, depois mesmo foi só isso. A recuperação foi quanto tempo dessa? Nossa, eu fiquei uns 3 meses sentindo muita dor. Muita dor. Muita dor. Bem dolorida, uma cirurgia bem dolorida. E dessa você fez fisioterapia também? Ou... Não. Também não. Não. Acabei assim não procurando mais. A gente acaba se preocupando mais assim, com o braço mesmo, que Sim. eu não quero, né, que desenvolva linfedema. Mas eu sei que o quanto a fisioterapia é importante. Então, nessa isso fase. é muito importante. Nem a gente já falou no pré, no pós-operatório. Independente de qual seja o câncer, em qual área que a gente tem que, né, sempre... Eu acho muito importante. E assim, isso tem que ser mais divulgado, né? Sim. Porque não é tão antigo o câncer que eu tive, né? Eu não tive essas informações. E esse é um espaço pra gente poder compartilhar Exatamente. Olha, tá vendo? Agora eu já vou acrescentar mais coisas, né, nas minhas palestras. Então, era isso. Além do autoexame, além da mamografia. Gente, olha, existe a fisioterapia, o antes e o depois da cirurgia, que ajuda muito. Procurem. No primeiro dia após a cirurgia, já deve começar a fisioterapia. Tem estudos que falam que... não, tem que ser um tratamento mais tardio, né? Que traz mais benefício. Porém, não tem como, que a gente precisa se movimentar. Talvez se eu tivesse Então, o nosso feito, ombro- hoje eu não estaria com os braços assim, né? Com essa dificuldade. Sim. A parte é mais trauma, é medo de levantar ou é impossibilidade não mesmo? Não abre. Aquele, tipo, abrir o braço, fazer aquele... já não vai mais que isso. Pra levantar, esse daqui eu levanto um pouco mais. Esse daqui já é mais travado. Esse daqui ele ficou muito tempo durinho aqui, porque abriu, né? Deu rejeição de prótese. Então eu fiquei imobilizada mesmo muito tempo. Mas, infelizmente, eu fiquei com essa dificuldade dos braços. E aí pra, tipo... um exemplo da nossa rotina diária, pra gente entender, pentear cabelo, com dificuldade. Fazer uma escova no cabelo não dá. Não dá pra fazer, não tem essa mobilidade, o braço, não dá. Sim. Ele não estica até certo lugar. Vamos supor, se eu tiver que fazer alguma coisa lá atrás, fazer uma trança no meu cabelo, não faz. Sim. Não dá. Acho que a Bia tem mais uma pergunta. Mais uma perguntinha, Gi. Vamos lá. Ninguém te orientou com relação à fisioterapia para esse comprometimento dos seus 2 braços, além da drenagem que você já faz? Não. Ninguém te orientou? Depois de um tempo reclamando, assim, eu fazia drenagem antigamente por conta do linfedema na perna, né? Fazia com a Valéria. E aí, com a vinda do câncer, então eu acabei parando de cuidar da perna. Por eu reclamar de muita dor no braço, o meu médico me encaminhou na clínica para fazer umas drenagens no braço. Mas ainda sinto bastante dor. Não sei se por conta de ter esvaziado a axila, rodado o músculo, eu sinto muita dor no braço. Que como a gente também aprende, a imobilização ela causa esses comprometimentos que você relatou pra gente. Então, já colocando um adendo, né, no podcast do conteúdo, é importante a fisioterapia tanto para drenagem, né, para prevenção e controle do linfedema, quanto para reabilitação, para devolver o movimento, entendeu? Para prevenir ou até mesmo tentar melhorar um pouco a atrofia dos músculos. Talvez se eu tivesse tido essa orientação, né, meus braços estariam melhores. Então, Gi, conta pra gente aí como tá a Gisele agora, assim, o que você faz, fala das suas palestras, das redes de apoio às mulheres com câncer. Conta pra gente aí. Gente, assim, eu nunca dei espaço pra tristeza na minha vida, né? E isso é fundamental, né? Sim. Mesmo porque eu acho que o câncer gosta disso, né? Ele se alimenta disso. Exato. Então eu não dou brecha pra isso, não.
É fácil? Não, não é. Tem dias que eu tenho meus altos e baixos, mesmo porque eu não passei só pelo câncer, né? Eu passei por perdas difíceis na minha vida, que hoje eu poderia ser, assim, uma candidata a estar aí com depressão, sei lá, enlouquecer, sabe? Mas eu não dou esse espaço. Então, o que eu faço hoje? Eu faço palestras, as pessoas me convidam, vou para a cidade de fora, tento ajudar, né, mulheres nessa situação. Já fiz palestra para uma turma de medicina do meu doutor. Estou feliz da vida de estar aqui hoje com vocês, né? Alcançando os cursos da saúde. Eu sinto que assim, eu vivi, né, a experiência na pele. Vocês estão estudando sobre isso, mas eu vivi tudo isso na pele. Então, assim, eu tento fazer tudo da melhor maneira possível. Eu tenho o sonho de abrir uma ONG. Tô trabalhando em cima disso, né? Mesmo porque eu ainda, né, tenho que me cuidar um pouquinho, ainda tem umas coisinhas ainda, né, de saúde para resolver. Mas eu quero abrir uma ONG, eu quero ajudar mulheres, né, nessa situação. Eu quero fazer visita nos hospitais. Eu quero passar isso, até a gente poderia, né, ter essa parceria, né? Porque isso é muito importante. E eu tô sabendo disso agora. Então, saber que eu posso, né, tá ajudando. Olha, não, peraí, não se desespera. Vamos entrar já com fisioterapia. Eu conheço pessoal, sabe? Então, eu tenho o sonho de fazer tudo isso, sabe? De trabalhar com tudo isso. E eu sei que eu vou conseguir. Tô trabalhando para isso. Não, com certeza. Tô trabalhando para isso. Então, assim, eu vivo a vida todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. Tento viver o mais feliz da vida. Tento tirar aprendizado de tudo que eu já passei na vida. Tanto do câncer como das perdas difíceis que eu tive. Então, assim, eu não dou brecha, não. Eu acho, assim, que a gente tem que lutar. A depressão, ela tá aí. Ela pode entrar na sua vida. Se eu baixar a guarda, ela entra. Mas eu não dou esse espaço, não. E esses momentos difíceis, a gente aprende demais. Aprende. Em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. E assim, o que eu trago pra minha vida é Deus, né? Eu não solto da mão dele. Ele que sempre esteve, né? Sempre está e fez e continua fazendo na minha vida. E isso pra mim também é fundamental. Isso é maravilhoso. O Natan tem um questionamento, Natan? Nosso amigo Natan vai fazer uma pergunta pra Gi. Eu tenho algumas, duas. Primeiro, se você sabe se tem algum grupo hoje de apoio na cidade, se... Olha, até tem, mas eu vou falar de experiência própria. Eu não recebi nenhum apoio. Até procurei, sabe, ajuda, mas eu não recebi. Por isso eu faço o meu trabalho de formiguinha sozinha. Eu vou atrás, se eu ficar sabendo. Eu faço às vezes, assim, até lá na minha casa mesmo, que eu tenho um espaço bom lá. Há um tempo atrás eu reuni 20 e poucas mulheres, todas elas com câncer, para estar acompanhando. Eu tenho um grupo no WhatsApp, então assim, eu tô sempre cutucando elas, e aí, tá acontecendo, né? Até vou passar essa informação que eu recebi hoje aqui. Mas assim, tenho um grupo de apoio, sim. Eu não, particularmente, eu não recebi esse apoio. E, assim, se fosse para você colocar hoje, a maior felicidade sua hoje e a maior tristeza, assim, se fosse para você pontuar hoje? Ó, a minha maior tristeza, vou colocar assim, essa vai ser até o dia do final da minha vida. A minha maior tristeza foi a perda do meu filho. Meu filho tinha 2 anos e meio e eu estava em casa e de repente eu me deparo com a cena do meu filho boiando na piscina. Então isso é muito vivo dentro de mim, porque às vezes eu acordo assim assustada, pulando de novo na piscina, aquele momento ali onde eu fiquei, sabe, tentando trazer ele de volta, com massagem cardíaca, respiração boca a boca, e gritando muito por socorro. Então, sem sombra de dúvida, isso é a pior das coisas que já aconteceu na minha vida. É a coisa mais triste que eu carrego. Não tem como eu falar, olha, gente, eu me recuperei, eu tô 100%. Não, é a perda de um filho, não tem como. É uma marca que fica, né? Ficou. É assim, só quando você passa a ter um filho, para você ter a dimensão do amor que é e do desespero que é a perda. Eu tive ele ali nos meus braços, sem vida. Então, sem sombra de dúvida, foi o dia mais triste da minha vida e vai continuar sendo. O dia mais feliz da minha vida, vamos colocar que foi quando meus filhos nasceram, mas assim, eu tenho vários. Eu tenho, assim, eu sou muito grata a Deus, eu sou muito feliz em saber que eu
tenho um Deus comigo. Eu sou muito grata à vida do meu filho, sou muito grata à vida do meu esposo, da minha mãe, sabe? De toda a minha família. Então, isso me deixa muito feliz. Então, são várias coisas que eu pego para uma felicidade que, às vezes, você fala assim, nossa, mas é uma coisa tão pequenininha e eu extravaso. Eu não economizo gargalhada, né, Gui? Sei. Então, assim, agora, esse momento está sendo um momento muito feliz para mim. Então, assim, o momento feliz eu tiro vários. Mas o momento triste foi esse daí, da minha vida. Em relação à sua família, eles fazem exames para saber se podem ter por conta, né? Faz, né? Eu pego no pé de todo mundo. Todo mundo. E assim, todo ano é como, né, a Elo falou. O câncer de mama, ele não aparece só em outubro. Sim. Então é aquela luta ali diária. O pessoal convida a gente mais em outubro, né, para fazer as É palestrinhas. um mês de conscientização, De né? conscientização. Porém, eu pego no pé não só da minha família, mas de amigos, essas Postagens, meninas, né, em rede social. Exato, essas meninas, né, que eu tenho, que eu acompanho elas. Eu tô sempre ali pegando no pé de todo mundo. Gente, é mamografia, olha. E o mastologista, gente, o mastologista, ele é muito importante na vida da gente. Muito importante mesmo. Então, assim, é o ano todo fazendo essa campanha aí. É o meu trabalho ali quietinho, de formiguinha, mas eu vou longe. Em uma vida que a gente impacta, Nossa! já é uma diferença. A gente pode dizer que valeu a pena, né? Oh, muito, muito. Tem uns grupos de umas meninas lá nos Estados Unidos que a gente acaba, de vez em quando, fazendo umas lives também. Então, a gente vai assim, aonde a gente consegue alcançar, a gente vai, chega e pega no pé. E hoje, assim, com a comunicação do jeito que tá, esse podcast aqui pode chegar Japão, Austrália, Europa. Com certeza. Eu não... Hã? 5 países hoje assistem podcast Prudente. Aí, ó, 5 países tá assistindo vendo, podcast gente? Prudente. Então, ó, se conscientiza aí, ó, presta atenção. Natan, tem mais uma pergunta, Natan? Vai lá, Natanzão, agora... Sorriso dele. Eu só assim, acho importante também, né? Procurar ali, né? Pessoas que não têm muito conhecimento. Quiser sentar, conversar, esclarecer, né? Tirar dúvida. A gente tem muita dúvida. Eu tinha muita dúvida, eu não tinha quem me esclarecesse aquelas dúvidas. Então eu fui assim, sabe, tudo na raça, sabe? Fui pesquisando, fui procurando, né, informações. Mas podem me procurar, eu tô sempre à disposição. E é legal assim que as informações que você não sabe, você tem a quem recorrer para poder passar, né? Exatamente. Para as outras pessoas. Sim, exatamente. Então, gente, segue aí, ó. Gisele com Y, Ortiz com Z no final. Gisele Ortiz, @ Gisele Ortiz no Instagram. Pode mandar mensagem, ela recebe, sempre com esse sorriso. Pode me ligar, pode chorar. A gente tá aqui para isso. Eu hoje me levantei para isso. Eu decidi que eu não ia mais fazer como eu estava fazendo, né? Ai, não, o câncer não é comigo. Não, gente. O câncer tá aí, ele mata muitas mulheres. O câncer de mama, ele espalha com muita facilidade. É muito fácil uma metástase nos ossos. A nossa mama tá aqui, ó, em cima das costelas, né? Logo atrás das costelinhas ali tá o nosso pulmão. Então, ele espalha com muita facilidade. Ele vai para as axilas com muita facilidade. É muito perigoso. E o câncer de mama, vamos colocar, foi pro pulmão. Você não tem um câncer de pulmão, você tem um câncer de mama no pulmão. Que não vai reagir, não vai responder ao tratamento. Mesma pergunta. Ô Gi, pro pessoal que gosta de ciência, o que é o câncer, cientificamente falando? Você consegue resumir pra gente? Olha, como as meninas comentaram aqui, né? Vários fatores pode acabar desencadeando isso. No meu caso, foi hormonal. Meu corpo, então, ele não pode produzir hormônio. Essa quimioterapia via oral que eu faço, ela é um inibidor de hormônio. Então, no meu caso, foi hormonal. Existem, então, vários fatores. Mas o câncer, agora eu vou falar, gente, não se choquem com isso. Eu comecei agora, né, depois de tanto tempo, a gente sabe, né, que não pode enterrar os nossos sonhos, né? Eu sempre tive um sonho de fazer uma boa faculdade, né, de preferência medicina, mas na minha época era tudo muito difícil, não tinha, assim, as faculdades legais que tem hoje, não tinha como fazer um financiamento, então foi ficando para trás.
Mas, assim, o meu sonho sempre teve dentro de mim. E aí eu acabei, agora eu tô fazendo faculdade de biomedicina. Olha, que chique. Então, Muito bem. E aí, assim, sabe, quando chegou nessa matéria, a aula de biologia celular, gente, pensa que eu me apaixonei pela célula cancerígena. Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Ela nasce de uma célula morta. Todos os dias o nosso corpo, ele solta células mortas. Então, no meio do caminho, aquela célula que ficou, ela pode se transformar em um câncer. Então, uma célula tão agressiva, ela nasce de algo sem vida, uma célula morta. E assim, a inteligência dela, sabe, comecei a estudar sobre aquilo, é uma célula inteligente. A metástase, poxa, por que você não pode fazer a cirurgia e tirar aquilo e ficar livre? É como se, vamos colocar um câncer de mama que deu metástase nos ossos, por exemplo. É como se isso aqui fosse a matriz e ela bota as filiais. Se você tirar essa matriz, as filiais elas vão te matar. Então ninguém toca na matriz. Olha só. Que jeito que ela fez para ela se proteger. Então o câncer ele é isso, ele é formado aí praticamente de uma célula morta. E sobre célula-tronco? Para quem não sabe, ou para quem vê no jornal, às vezes, as pesquisas científicas, você sabe dizer pra gente? Olha, como que funciona esse tratamento de célula-tronco? Não estudei sobre isso, eu sei que ainda é muito novo, né, esse estudo de célula-tronco, ainda é muito vago, ainda tem muita pesquisa, mas eu acredito que é rumo à vitória, é rumo a um... Ainda está no âmbito da pesquisa. Sim, né? mas eu acho que lá na frente, tanto que hoje uma pessoa com um câncer metastático, ela vive muitos anos. Antigamente não, deu metástase e estava uma sentença de morte. Hoje não. Eu tenho amigas que vivem aí 10 anos, 20 anos que estão fazendo tratamento e estão assim vivendo muito bem. Uma vida normal, uma vida tranquila. Então hoje é possível você viver, é como se você tivesse ali uma doença crônica. Então eu acredito muito que, baseado em cima disso, a gente ainda vai conseguir a cura da metástase. Eu tenho fé nisso. É meu desejo. Amém. E alguém tem mais algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Gi, deixa uma mensagem pro pessoal então que tá assistindo pra gente, para eles, né, no caso, mensagem para encorajar, para manter. É assim, gente, não desistir jamais, sabe? É focar e não importa o que venha, não importa o tamanho da paulada, não importa o tamanho da rasteira, sabe? Eu acho que você tem que levantar, não desistir, sabe? Não permitir que nada te faça mal. Eu não permito que ninguém me faça mal, não permito que nada me abale emocionalmente. Eu acho que já me abalei tudo que eu tinha que abalar. Então hoje eu não permito mais, porque eu escolhi isso. Eu escolhi viver bem comigo mesma, sabe? Isso é comigo. Então, assim, o que eu poderia deixar é isso, sabe? Vive, gente, vive como se fosse o último dia, vive feliz, sabe? Nada de picuinha. Hoje em dia a gente vê tantos problemas, as pessoas, né, em redes sociais discutindo, brigando. Não. As coisas ruins não tem muita ênfase, tem muita notícia. A vida é muito mais que isso, a vida é muito mais que isso, sabe? Então, quando a gente passa por uns trancos desse, a gente tem que pegar cada pedrinha dessa e fazer ali de degrauzinho e subir e não olhar para trás e não olhar para baixo. E não é meu câncer, nunca foi, não tá aceito. Aqui, mas não é meu. Não é meu, sai de reto. E como diz a canção, né? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Exatamente. Manda essa tristeza embora. Quem sabe isso daí? Basta acreditar que o novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. É isso aí, gente. Alegria. Né? Fé em Deus e o resto a gente corre atrás. Com certeza. Mais alguma coisa? Galera, não? Então, gente, ó, poxa, foi uma honra, um prazer estar aqui, né? Nesse primeiro episódio, de quem sabe outros que virão. Então, de não muitos, sabemos, né? O dia de amanhã. Exato. Mas Sim, não, mas foi muito gratificante, foi uma experiência muito legal, creio que para todos nós, tanto para nós que ficamos aqui batendo papo com a Gi, quanto pro Thiago, pra Elô, pra Bia, pro Natan, e para você que vai acompanhar esse podcast. Então, assim, foi muito legal, muito gratificante. Então, vamos começar os agradecimentos? Eu vou agradecer ao Thiago, do Podcast Prudente,
siga aí, sabe? Ó, inscreva-se, ative a sineta, tá? Recebe aí as notificações, tem muito conteúdo legal, muita entrevista bacana. Política, esporte, jornalismo, quem? Gente louca, ele tá falando. Ele que falou, tá? Então segue aí, vai ter conteúdo pra todo mundo. É muito bacana. Thiago, muito obrigado por esse momento, por você proporcionar esse momento pra gente. Nós sentimos muito honrados e felizes de estar aqui com você, tá? Então, podcast Prudente, Thiago Celulares, que ele representa... A honra é toda nossa. Ô, louco. O Thiago Celulares também tá junto com a gente aí. A UNOeste, a professora Amanda, que é que ministra a aula de saúde da mulher. Obrigado por proporcionar Sim. isso pra gente. Eu não sei quando que a gente poderia ter isso de novo, porque né? a gente passa o conhecimento pra ela e adquire também conhecimento com ela, né? E são informações preciosas. Sim. Tanto de todos os âmbitos, então é muito bacana. E o nosso agradecimento especial pra Gi, topou tá com a gente aqui, batendo esse papo, contando essa história que é gigante, ela é gigante demais. Eu que agradeço. Vencedora, guerreira, então assim, pra gente, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, do fundo do meu coração, é uma honra estar com vocês e obrigada pelas informações. Sim. E aí nós queremos dar um carinho pra você. Ixi, Um mimozinho. Um mimozinho, pera aí. Gente, que lindo. De La Doceria Olha. Beatriz Jordão. Olha. Tá aqui com a gente, patrocinou esse doce pra gente. Ai, Gi, gente, obrigada. Qualquer valeu. coisa, queremos também. Não, tô brincando. Muito obrigado de coração. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ai, que delícia. Eba. Tá garantido hoje a sobremesa. Aí, vem pra cá, vem todo mundo pra cá. Cabe, vem. Você também, Thiago. Vem, você também, vem, queremos vem, você gente, aqui. Vem. Ó, Que lindos, gente. Então, ó. Que lindos. a Bia daqui a pouco vem. Falou. Então, ó. Mais uma vez a Elo, que esteve com a gente fazendo a parte da entrevista. A Yasmin também. Natan Trevelin. Eu, Guilherme Rodrigues, e a Bia tá vindo. Chegou, amarrando o cabelo. Tá aqui com a gente. Gente, obrigado mesmo. Foi uma honra, um prazer. Thiago, mais uma vez. E sempre lembrando Você é que fenômeno. o câncer, ele tem cura, né? O câncer tem cura. Exatamente, o câncer tem cura. Melhor ainda. Sim. Então, faça os testes, autoexame, mamografia, fisioterapia, pré e pós-imediato. cirúrgico, tá? Isso aí. Fique aí com essa mensagem. Muito obrigado de coração mesmo. E nos vemos talvez numa próxima. Valeu, gente.